Fala galera, saudações rubro-negras, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro-Negro e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo nesse pré-jogo contra o Volta Redonda. A equipe rubro-negra entra em campo às 7 horas da noite no Maracanã pela última rodada da primeira fase da Taça Guanabara. E o Flamengo já pode conquistar a Taça Guanabara se vencer nesse confronto contra o Volta Redonda. O retrospecto do mais querido é positivo em relação ao nosso adversário. O Flamengo, em 72 jogos disputados, já venceu o Volta Redonda 54 vezes. Além das vitórias, são 12 empates e 6 derrotas. Agora falando sobre a provável escalação do Flamengo para essa partida contra o Volta Redonda, o Globoesporte.com divulgou uma matéria informando que o técnico Rogério Ceni decidiu mesclar a equipe e poupar alguns titulares no duelo que vale o título da Taça Guanabara. Isso porque o Flamengo tem um próximo confronto na terça-feira contra o União La Calera pela Libertadores e o Ceni pretende então poupar alguns jogadores titulares por conta de algumas avaliações físicas que serão realizadas neste sábado. Vale lembrar também que o Flamengo não poderá contar com o Rodrigo Caio, que está se recuperando de uma fibrose. Ele realizou exames que não diagnosticaram lesão, mas uma fibrose e está em tratamento. O jogador também é desfalque confirmado para a partida contra o União La Calera pela Libertadores. Agora eu vou passar a lista de jogadores relacionados para esse confronto contra o Volta Redonda. O técnico Rogério Ceni poderá contar com os seguintes jogadores: Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Pedro, René, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. Esses serão os jogadores que o técnico Rogério Ceni terá à disposição no banco de reservas e também para a equipe titular. Agora, como vocês podem ver na imagem, os jogadores do Flamengo realizando trabalhos de finalização ao gol, ó, como vocês podem ver, acertando. O Mateuzinho fez um golaço. Os jogadores estão bem, né, no treinamento, finalizando bem, e o Flamengo realizou o último treinamento em preparação para o confronto contra o Volta Redonda nessa sexta-feira e entra em campo neste sábado às 7 horas da noite pela última rodada da fase da Taça Guanabara, valendo o título. Inclusive, se o Flamengo vencer, ele já leva a Taça Guanabara. Na terça-feira tem confronto importante contra o União La Calera e pode ser que o Rogério Ceni utilize esse confronto contra o Volta Redonda para fazer alguns testes na equipe do Flamengo, como por exemplo testes na defesa, já que o Rodrigo Caio não estará disponível para essa partida pela Libertadores. Então o Rogério Ceni pode vir a testar a sua dupla de zaga para o jogo contra o União La Calera, que acontecerá no Maracanã. Agora vocês vão conferir o que o goleiro César, em entrevista à Flá TV, falou sobre a sua recuperação, ele que se recupera de uma lesão ligamentar que sofreu no joelho, e também o Diego Ribas concedeu entrevista ao canal oficial do clube e falou sobre a possibilidade de ser técnico após encerrar a carreira como jogador de futebol. Vocês vão conferir então os jogadores do Flamengo dando algumas declarações importantes para a Flá TV. 2 dias antes da final eu acabei sofrendo a lesão e aí passam um filme na cabeça, mas graças a Deus a gente foi para lá, foi campeão, então estava junto com o time. Depois, claro, uma semana ou 2 semanas depois eu fiz a cirurgia e aí começa, né, o início da cirurgia bem complicado, eu não consigo andar, né, eu preciso de ajuda. Sarinha chegou aqui. Eu preciso de ajuda, e minha esposa, graças a Deus, né? Minha esposa e minhas filhas, né? Principalmente a Sarinha, me dava beijinho toda hora, falava: papai, vai melhorar, papai, vai melhorar. E assim, cada estágio, né? O legal é que a gente vai vendo a evolução dia a dia, né? Primeiro, como eu falei, eu precisava de ajuda total da minha esposa, ela me ajudava em tempo integral aqui.
e a equipe médica do Flamengo vindo aqui em casa, me auxiliando, né? Era um período de recesso do clube, então o início foi aqui e eles me deram toda a assistência, né? A gente foi evoluindo, depois comecei com as muletas, depois tirei as 2 muletas, fui para uma muleta só, enfim, evoluindo, né? E graças a Deus, hoje eu caminho, hoje já estou no processo de fortalecimento, né? Apesar de ainda estar muito recente, ainda tem 1 mês e meio, a expectativa, né? Ou pelo menos a previsão é de 6 a 8 meses, então eu preciso, obviamente, ter paciência. Mas, assim, graças a Deus, junto com a fisioterapia lá do clube, os médicos, enfim, a gente tem feito um trabalho intensivo e bem legal, e eu sinto a evolução a cada dia, né? Então tá tudo dentro do planejado, e eu acredito que, se Deus quiser, dentro do prazo, ou o que eu mais quero, né, é que seja antes desse prazo, né, desse tempo determinado pelos médicos, que é o natural. Então, mas graças a Deus está evoluindo muito bem e é isso. Espero voltar o quanto antes para os gramados, estar junto com meus companheiros treinando no campo, que é o que eu mais quero. Confortável, tranquilo, então muita resenha, muitas risadas e deu tudo certo. É isso. Agora eu vou fazer as perguntas da torcida, pedir para a torcida te mandar algumas perguntas e vamos ver no que vai dar. Primeiro, te mostrar os seus dados nessa temporada. 5 jogos na temporada 2021, né? Teve já o Brasileiro 2020, que terminou em 2021, mas começando a temporada a partir do fim do Brasileiro. 5 jogos, 1 gol, 2 assistências, 3 finalizações no alvo, 7 assistências para finalização, 95% de acerto de passe, 14 desarmes. Uma coisa também, você está cada vez melhor, né? Também na marcação, você fazendo papel ali de primeiro, segundo volante. 23 faltas recebidas, você que também sofre bastante falta. E são números muito bons aí nesse começo de temporada, né, Diego? Números muito bons. Eu faço sempre questão de agradecer, né? Os meus companheiros, assim, eles contribuem demais. E eu acho que para nós é importante, né? Principalmente nessa posição de meio campo ali, quando está tudo encaixado, facilita muito o trabalho. Então, eu vou desenvolvendo, como você falou, principalmente essa parte defensiva. A parte ofensiva é um diferencial para mim também, por jogar né, sempre joguei de meia, agora estou mais defensivo, mas usar essa qualidade técnica também eu acho que acaba sendo um diferencial e cada vez mais desenvolver essa parte defensiva, conversando, treinando, assistindo vídeo, como eu sempre faço, dos meus próprios jogos, para que eu possa estar correspondendo aí, mas está sendo, cara, muito bom, estou me sentindo muito à vontade nessa posição. E seguimos em frente. Diego, tem algum jogador que você se inspira? Futebol europeu, que já parou? Teve o Zidane, que você acabou de falar, né? Zidane, imagino que seja uma inspiração. Mas algum outro jogador nessa função aí de primeiro, segundo volante? Cara, eu gostava da maneira do Pirlo jogar. O Arão, quando fazia aqui, o posicionamento que ele fazia, né? É um cara que eu converso bastante, porque tem uma leitura tática. E, enfim, são grandes jogadores ali no meio campo. E agora a gente vai para algumas perguntas. O João manda aqui, como é que foi botar os argentinos no bolso? Cara, na verdade, a gente se sente cada vez mais forte de jogar num cenário tão difícil e que acabou sendo se tornando ainda mais complicado, né, por causa dos resultados. E sentir a força da equipe, né, nesses momentos faz a gente estar cada vez mais confiantes. Então, esse é o sentimento que passa. E aqui, ó, quando se aposentar, pretende ser técnico? Eu vi você conversando com a garotada, vai sair aqui na Flá TV ainda uma palestra que você deu lá na base. Você fala muito bem, entende muito bem os jogadores novos. Você pretende ser técnico? Pretende continuar no futebol? Conta aí. É uma possibilidade, nesse momento não tenho essa certeza, porque a nossa carreira, e eu comecei muito cedo, estrei com 16 anos profissional, 11 anos saí para morar fora, longe dos meus familiares e amigos. A carreira do jogador de futebol ela é muito exigente, né? E quanto mais no alto nível você está, mais exigência você tem, tanto parte física e mental. Emendar uma carreira de jogador já para treinador, né? Sabendo que o treinador ele tem que estar ainda mais presente, coletiva de imprensa, todos os treinos, todas as viagens, em todos os momentos, né? E não é só a parte do campo, é o extra-campo também. Então toda essa questão ainda me faz pensar se eu vou seguir realmente, se eu vou ter a necessidade de sentir toda essa adrenalina depois. Eu entendendo que sim, é uma possibilidade, porque tem o lado que me atrai bastante, né, da questão tática, a questão da gestão dos jogadores, assim, é bem legal. Enfim, é o que eu penso em relação a isso. Maneiro. E olha aqui, esse meme, Diego incorporou o espírito desse homem, que é o Danilo, que faz as preleções aqui. Conta como é que é a sua relação com o Danilo e também as preleções dele, que viralizaram aqui na Flá TV e que a torcida gosta muito. Realmente é um cara que tem nos ajudado muito, tanto na parte física, sendo preparador,
mas também nessa questão do emocional, que é um cara que transmite uma energia muito positiva. Esse aqui é mais uma brincadeira, também viralizou nas redes. Quando é que você vai lançar uma bicicleta do nada no meio de campo? Você que costuma sempre tirar a bola dando bicicleta, dando voadora. Em breve essa bicicleta vai sair. Qualquer brecha que der, né, mandando ela pra cima. Tamo aí. E aqui a gente está mostrando agora os números de gols que você fez por cada clube. E você está perto de alcançar o Werder Bremen, né? Que você fez 55 gols, você tem 42 gols aqui no Flamengo. Dá para chegar, né, Diego? Dá para chegar e com certeza é motivo de muito orgulho, né, cara? Vestir essa camisa do Flamengo por tanto tempo. Como você falou na Libertadores, ser o camisa 10 que mais jogou na Libertadores, passando a nossa grande referência, né? E o grande ídolo que é o Zico, que eu me inspiro bastante. Enfim, são situações que me dão muito orgulho e essa quantidade de gols eu pretendo aumentá-la com certeza. E aqui, ó, mais uma pergunta brincadeira, claro. Como é que é ser bonito igual o René? Pô, o René vai ficar bravo muito. O Jefferson aí, né? O René é bravo, rapaz. Não, mas o René é um grande amigo e com certeza ele fala, né? Tem um estilo dele, tem a maneira dele, tá casado, então tá já bom, foi. Tá bom. O Luiz Edu, por que você não foi tomar um gelo com o Felipe Luiz e Gabigol depois da vitória? Pô, cara, eu tava ali do lado me alimentando e dando risada que a resenha tava boa demais. Excelente.